Bom, gente, bom dia. Estamos aqui novamente, né, para dar continuidade ao nosso curso sobre parasitas, certo? E hoje vai ser a nossa segunda aula, cujo tema vai ser os vírus. Eu sou o professor Ian Franklin Barbosa de Oliveira. Aqui está meu contato, certo? ian.franklin@aluno.s.br, tá bom? Eu vou falar sobre as doenças virais e sobre os vírus, certo? O que são vírus? Aqui eu trouxe algumas estruturas, certo? De vírus das mais variadas espécies, certo? Como vocês podem ver, aqui temos uma estrutura bem circular, né? Com vários meio que cílios saindo dessa estrutura. Temos essa estrutura que se assemelha um pouco com a minhoca, certo? Temos essa figura que parece até uma nave alienígena, né? Eu já tive alunos que falaram, né, que se assemelham muito a uma nave alienígena, né? Uma nave bem diferente, essa estrutura. Temos essa laranja do meio, que tem a mesma estrutura dessa primeira, porém ela é menorzinha e os cílios também, essas partes externas que se assemelham a cílios, no caso, é bem menor também. E eu trouxe essas formas, né, do vírus para vocês verem o quão diferente pode ser um vírus do outro, tá bom? Descoberta do vírus. Por serem organismos muito pequenos, a descoberta do vírus não foi uma tarefa fácil. Adolf Meyer, em 1883, estudava a doença do mosaico do tabaco e descobriu que a doença poderia ser transmitida por meio da seiva da planta quando esfregada em outra. Ele analisou a seiva, mas não conseguiu descobrir que micro-organismo era responsável por causar o problema. Ele então formulou a hipótese de que se tratava de uma bactéria bastante pequena. Então, nesse tempo, eles já tinham essa ideia de bactéria, né? A qual não poderia ser observada nem mesmo no microscópio. Uma década depois, a partir de trabalhos realizados separadamente por Dmitry Ivanovsky e Martinus Beijerinck, os vírus começaram a ser conhecidos. Ivanovsky realizou trabalhos com o tabaco para confirmar a hipótese de Meyer. Nesse trabalho, ele filtrou a seiva para conseguir remover as bactérias, mas a doença ainda era transmitida. Ele pensou então que eram bactérias que passavam pelo filtro ou que produziam toxina capaz de atravessar essa barreira. Beijerinck realizou experimentos que contradisseram o trabalho de Ivanovsky. Beijerinck observou que, diferentemente das bactérias já conhecidas, o causador da doença do tabaco não se multiplicava nos meios de cultura. Ele então concluiu que estava lidando com uma partícula menor e mais simples. Esse cientista passou então a ser considerado o primeiro a propor a ideia da existência dos vírus. Então, como vocês podem observar nessa parte, né, já tinha em 1883 esse conhecimento sobre as bactérias, né? E depois desses estudos, para saber dessa doença, como ela funcionava, foi a partir disso que Beijerinck, né, através dos seus estudos, dos seus experimentos, ele observou que essa doença ela não era causada pelas bactérias, e sim por uma estrutura menor e mais simples. E isso já é uma característica dos vírus, certo? O vírus ele é um ser menor que uma bactéria, certo?
e tem a sua estrutura mais simples. Isso eu vou explicar melhor mais para frente, certo? Aqui nas características dos vírus. Características dos vírus. Ó, eles não têm uma organização celular, certo? Ou seja, tem essa presença dessa ausência, né, de organização celular, ausência de metabolismo próprio, que é uma das características do vírus, certo? Muito importante por sinal. Ele é um parasita obrigatório, como vai dizer mais na frente aqui. São parasitas intracelulares obrigatórios. Então, os vírus eles não têm essa capacidade de viver, certo, no ambiente de forma livre. De forma livre, eles conseguem viver poucos segundos, alguns até. Entendeu? E dependendo da condição do ambiente, eles nem conseguem sobreviver, nem 10 segundos. Eles são parasitas obrigatórios, eles têm que estar dentro de um ser vivo, certo? Mais precisamente dentro de uma célula, para usar o maquinário dessa célula para se reproduzir e para se alimentar. A capacidade de reprodução dentro da célula hospedeira, ou seja, o vírus, para ele se multiplicar, como eu falei anteriormente, ele precisa estar dentro de uma célula, né? Alta especificidade com a célula hospedeira. Apresentam ácidos nucleicos, DNA ou RNA, certo? Como vocês podem ver, eles apresentam ou DNA ou RNA. Possuem capacidade de mutação. Essa capacidade de mutação é uma coisa assim muito interessante, uma capacidade muito interessante que tanto os vírus como todos os seres vivos têm, né? Essa capacidade de evoluir, né? Mas os vírus e as bactérias em especiais, eles conseguiram evoluir de uma forma muito grande, a ponto das bactérias, por exemplo, elas terem, né, essa resistência aos antibióticos, que são remédios usados para combatê-las, né? Então, os vírus, não diferentemente, eles vieram evoluindo ao longo do tempo, se tornando mais resistentes, né? E tendo essa capacidade de se reproduzir de forma mais eficiente também. Bom, quanto às características gerais dos vírus, essas foram as mais importantes, certo? Aqui eu trouxe alguns tipos de vírus, certo? Que produzem algumas doenças. Aqui, esses vírus também, como vocês viram lá no começo, que eu mostrei, são aquelas mesmas estruturas, só que nessa ilustração eu trouxe as doenças que esses vírus causam, certo? Como vocês podem observar, nessa primeira figura tem um vírus do HIV, certo? Ele tem essa estrutura. Na segunda ilustração, o vírus da hepatite B. Na terceira ilustração, temos o vírus do ebola, certo? Na quarta ilustração, temos o adenovírus. Na quinta ilustração, temos o vírus que causa a influenza. Na próxima ilustração, temos o vírus da raiva. Aqui, aquela estrutura que eu tinha falado, que os alunos disseram que se assemelha a uma nave alienígena, né? É o bacteriófago, que eu vou explicar mais na frente, tá bom? Aqui tem o papilomavírus. A próxima, o rotavírus. E a última figura que eu trouxe para vocês para mostrar como exemplo é o vírus do herpes simples. Então, todas essas estruturas de vírus são estruturas diferentes, como vocês podem observar, e todas elas causam doenças diferentes também. Estrutura viral. Eles são
composto por ácidos nucleicos, certo? Que pode ser tanto o RNA como o DNA, são as informações que, no caso, são as informações contidas no vírus que deverão ser utilizadas para sintetizar proteínas na célula invadida. A gente também tem a presença do capsídeo, certo? Que envolve e protege o ácido nucleico viral da digestão por enzimas. Além disso, possui regiões que permitem a passagem do ácido nucleico para injetar no citoplasma da célula hospedeira. Também existe a presença do envelope de glicoproteínas, revestimento formado por lipídios e proteínas ao redor do capsídeo, que são utilizadas para invadir a membrana celular e se ligar a ela, facilitando a fixação do vírus. Classificação viral. Os vírus são classificados de acordo com o tipo de ácido nucleico, de acordo com a forma do capsídeo e também pelos organismos que eles são capazes de infectar. Veja os exemplos a seguir, certo? Temos o adenovírus, formado por DNA, por exemplo, o vírus da pneumonia, certo? Temos outro vírus também, o retrovírus, formado por RNA, por exemplo, o vírus do HIV. Temos o arbovírus, transmitidos por insetos, por exemplo, o vírus da dengue. Temos os bacteriófagos, vírus que infectam as bactérias. Então, era justamente nesse ponto que eu queria chegar, certo? Como vocês podem ver, os bacteriófagos são vírus que infectam bactérias, essas células das bactérias. É interessante isso porque são dois seres, né? Que vocês verem que um parasita infecta outro parasita, né? Aqui a gente tem depois o micófagos, vírus que infectam fungos. E uma informação importante sobre os vírus é que eles podem utilizar agentes transmissores em uma infecção. Por exemplo, as plantas podem ser infectadas por vírus através de insetos ou outros organismos que se alimentam delas. Como eu falei na aula passada sobre as características dos parasitas, é justamente a relação entre o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário, né? Muitos parasitas, eles têm o seu ciclo de vida larval ou inicial dentro de um ser vivo e acabam necessitando, né, para se desenvolver mais, que parasitem outro organismo, né? E é isso que acontece em muitos tipos de parasitas. Reprodução viral. No ciclo de reprodução, geralmente os vírus rompem a parede celular, entram, replicam-se e partem para infectar novas células. Há também os vírus que não precisam entrar em uma célula para se reproduzirem. Eles apenas injetam seu genoma na célula hospedeira. O material genético viral inserido em uma célula é traduzido e replicado à medida que a célula se multiplica. Geralmente os vírus utilizam os ribossomos das células eucarióticas para traduzir o RNA mensageiro. Viram e, assim, produzem proteínas virais dentro da célula. Pronto, aqui é uma parte muito importante, certo, da aula, na qual eu vou trazer para vocês as características, certo, das doenças que são causadas por vírus. As doenças que são causadas por vírus se chamam viroses, certo? Vou começar falando sobre o tão temido HIV, né, que já matou e mata muitas pessoas ao redor do mundo, né? O HIV, num caso, é o vírus que causa a AIDS, certo?
A AIDS é uma doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que no caso é a sigla em inglês, certo? Esse vírus ataca o sistema imunológico, que é responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T, CD4+. O vírus é capaz de alterar o DNA dessa célula e fazer cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Então, como vocês podem ver, a AIDS ela é uma doença que ataca diretamente o sistema imunológico da pessoa, certo? E que célula especificamente o HIV ataca? Atacam com mais frequência, as mais atingidas são as células, os linfócitos T, CD4+, certo? Quais os sintomas da AIDS, né? Os principais sinais e sintomas da AIDS manifestam-se cerca de 8 a 10 anos após a contaminação com o HIV, ou em certas situações onde o sistema imunológico está fraco e debilitado. Assim, os sinais e sintomas podem ser febre persistente, tosse seca e prolongada e garganta arranhada, suores noturnos, inchaço dos gânglios linfáticos durante mais de 3 meses, dor de cabeça e dificuldade de concentração, dor nos músculos e nas articulações, cansaço, fadiga e perca de energia, rápida perca de peso, candidíase oral ou genital, diarreia por mais de um mês, náuseas e vômitos, manchas avermelhadas e pequenas bolinhas vermelhas ou feridas na pele. Esses sintomas geralmente surgem quando o vírus do HIV está presente em grandes quantidades no organismo e as células de defesa apresentam um número muito baixo em comparação com o indivíduo adulto saudável. Além disso, nessa fase onde a doença apresenta sintomas, geralmente surgem doenças oportunistas como hepatite viral, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose, quer dizer, ou citomegalovirose, pois o sistema imunológico encontra-se deprimido. Então, gente, como vocês podem ver, a AIDS, ela é uma doença que ataca justamente o sistema imunológico da pessoa, deixando ele fraco e assim se torna uma porta de entrada para as outras doenças, prejudicar cada vez mais o organismo da pessoa, pois como eles vai ter justamente a defesa do organismo enfraquecida, essas outras doenças vão ser bem mais fortes e vão ser bem mais difíceis de ser tratadas, tá bom? Como ocorre a transmissão, né? A transmissão do HIV e por consequência da AIDS acontece das seguintes formas: sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha, uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, da mãe infectada para seu filho durante a gravidez, no parto ou na amamentação, instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. Então, como vocês podem ver, são diversas as formas de transmissões, né? Como é feito o diagnóstico, né? Para saber se está contaminado com o vírus HIV, deve identificar se teve ou não algum comportamento de risco, como relações sem preservativos ou partilhar seringas contaminadas. Deve estar atento ao surgimento de sintomas como febre, mal-estar em geral, dor de garganta e tosse seca. Após 40 a 60 dias do comportamento de risco, é recomendado realizar o exame de sangue para saber se tem o HIV, voltando a repetir o teste após 3 a 6 meses novamente, pois mesmo que não manifeste sintomas, pode ter sido contaminado com o vírus. Qual o tratamento? A AIDS é uma doença que não tem cura, e por isso, o seu tratamento tem que ser feito por toda a vida.
sendo o principal objetivo do tratamento o fortalecimento do sistema imune e o combate ao vírus, controlando e reduzindo a sua quantidade no sangue. O ideal é começar o tratamento contra o HIV antes que a AIDS se manifeste. Este tratamento pode ser feito com coquetel com diferentes remédios antirretrovirais, como efavirenz, lamivudina e viread, que são fornecidos gratuitamente pelo governo, bem como todos os exames necessários para avaliar a progressão da doença e a carga viral. Pronto, aqui a gente já vai entrar em outra doença, certo? Que é acometida através do vírus, certo? Que é a catapora. Acredito que muitas pessoas já tenham tido essa doença, né? Vamos lá. A catapora, também conhecido como varicela, é uma doença infecciosa e altamente contagiosa, causada pelo vírus varicela zoster, que se manifesta com maior frequência em crianças. A principal característica clínica são lesões na pele acompanhadas de coceira. Quais os sintomas? Os sintomas da catapora, em geral, começam entre 10 e 21 dias após o contágio da doença. Os principais sintomas e sinais da doença são manchas vermelhas e bolhas no corpo, mal-estar, cansaço, dor de cabeça, perca de apetite e febre baixa. As bolhas surgem inicialmente na face, no tronco ou no couro cabeludo. Se espalham e se transformam em pequenas vesículas cheias de um líquido claro. Em poucos dias o líquido escurece e as bolhas começam a secar e cicatrizam, né? Este processo causa muita coceira, que pode infeccionar as lesões devido às bactérias das unhas ou de objetos utilizados para coçar. Aos primeiros sintomas, é necessário procurar um serviço de saúde para que um profissional possa orientar o tratamento e avaliar a gravidade da doença. Para evitar o contágio, é necessário restringir a criança ou ao adulto com a catapora de locais públicos até que todas as lesões da pele estejam cicatrizadas, o que acontece em média num período de 2 semanas. Mãos, vestimentas e roupas de cama, além de outros objetos que possam ser contaminados, devem passar por higienização rigorosa. Como ocorre a transmissão? A catapora é facilmente transmitida para outras pessoas. O contágio acontece por meio do contato com o líquido da bolha, ou pela tosse, espirro, saliva ou por objetos contaminados pelo vírus, ou seja, contato direto ou de secreções respiratórias. Indiretamente, é transmitida por meio de objetos contaminados com secreções de vesículas e membranas mucosas de pacientes infectados. Raramente, a catapora é transmitida por meio de contato com lesões de pele. O período de incubação do vírus varicela, causador da catapora, é de 4 a 16 dias. A transmissão se dá entre 1 a 2 dias antes do aparecimento das lesões de pele e até 6 dias depois, quando todas as lesões estiverem na fase de crostos. Então, como vocês podem ver, o maior sintoma que todas as pessoas sentem é justamente essas lesões na pele, né? Tem pessoas que há um número enorme de lesões na pele. Então, como vocês puderam observar através da leitura, né, dessas partes importantes que eu trouxe para vocês, o líquido que sai dessas lesões na pele, se em contato com outra pessoa, pode transmitir essa doença também. Então, é muito importante realmente esse isolamento, né, durante essas 2 semanas, que é o tempo médio de recuperação para essa doença, né? Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da catapora não é feito por meio de exames laboratoriais para confirmação ou descarte
dos casos de varicela, exceto quando é necessário fazer o diagnóstico diferencial nas situações mais graves. Os testes sorológicos são mais utilizados para confirmar. O diagnóstico são o ensaio de imunosimático, aglutinação pelo látex, imunofluorescência indireta, embora a reação em cadeia da polimerase, certo, seja considerado o padrão ouro para diagnóstico de infecções. Então, tipo assim, geralmente não é utilizado esses testes, né? Mas em casos mais graves, eles são sim recomendados, né? Tratamento. Geralmente, o tratamento da catapora é feito de forma a controlar os sintomas, sendo importante que a pessoa evite o máximo o contato com outras pessoas para diminuir o risco de transmissão. O médico poderá indicar os seguintes cuidados: tomar paracetamol para baixar a febre, tomar antialérgico ou usar uma pomada antialérgica nas feridas para aliviar a coceira, aplicar povidine ou clorexidina nas bolhas para evitar que infeccione, tomar 2 ou 3 banhos por dia com água fria e um sabonete com colamina para acalmar a coceira, cortar as unhas bem curtas para evitar graves lesões na pele, lavar as mãos várias vezes por dia, evitar alimentos salgados e ácidos caso haja ferida dentro da boca. Além disso, alguns médicos também recomendam o banho com pergamanato de potássio para manter a pele limpa, livre de micro-organismos e para ajudar a cicatrizar as feridas da catapora. Então, como vocês podem ver, o tratamento em geral são os cuidados, né, diários que as pessoas que são acometidas por essa doença têm que ter para não piorar, né? Por exemplo, quando der uma febre, você toma um paracetamol. As lesões, você tem que ter muito cuidado para não infeccionar, pois se você tiver com a mão suja, se tiver em contato com algum objeto sujo sem a devida higienização, pode sim causar infecção e acabar piorando o quadro da doença, né? Agora, eu vou falar sobre outra doença, certo? Viral, conhecido como a cachumba, certo? A cachumba é uma doença infecciosa causada pelo vírus da família Paroxymixoviridae, que pode ser transmitido de pessoa para pessoa por via aérea e que se instala nas glândulas salivares, causando inchaço e dor no rosto, que é justamente esse inchaço dessa foto, certo? Quais os sintomas? Os sintomas de cachumba podem demorar entre 14 e 25 dias após o contato do vírus para surgirem, sendo os principais inchaço no rosto, entre a orelha e o queixo, dor na cabeça e no rosto, sensação de boca seca, dor ao engolir, dor ao abrir a boca, perca de apetite, febre, e o inchaço da cachumba possui consistência gelatinosa ao ser palpada e atinge seu ponto máximo entre o terceiro e o sétimo dia, diminuindo gradualmente depois deste período. Além disso, em alguns homens, também pode surgir sintomas de dor, desconforto, inchaço e sensação de calor nos testículos, o que pode ser um indício de que a doença desceu para os testículos e está provocando uma inflamação. Quanto à transmissão, né? A pessoa contaminada já pode transmitir o vírus para outras pessoas através das gotículas de saliva, ao falar, tossir ou espirrar, cerca de 5 dias antes dos sintomas começarem a se manifestar. Então, não precisa necessariamente, né, que os sintomas estejam se manifestando, já estejam se manifestando para a pessoa transmitir o vírus, não, viu? Pode ser passado, né? Mesmo que os sintomas não estejam se manifestando ainda.
O período de maior risco de transmissão da cachumba é de 2 dias antes e 2 dias depois do surgimento dos sintomas, mas pequenas partículas dos vírus já foram encontradas em amostra de saliva 9 dias depois do início dos sintomas e, por isso, questões de segurança, a pessoa é considerada não transmitível 9 dias depois do início dos sintomas. A cachumba na gravidez é grave, pois pode levar a um aborto espontâneo. Por isso é importante que as gestantes estejam com a vacina em dia e evitem o contato com possíveis objetos e pessoas que possam ter o vírus. Como é feito o tratamento, né? O tratamento da cachumba é feito de forma a aliviar os sintomas, como eu falei anteriormente. E por isso pode incluir o uso de analgésicos, como o paracetamol, para reduzir o desconforto. Além disso, repouso, ingestão de água e alimentação pastosa também são importantes para melhorar os sintomas até que o organismo seja capaz de eliminar o vírus da cachumba. Precauções. A principal forma de evitar a cachumba é a partir da vacinação, cuja primeira dose é indicada aos 12 meses de vida e a segunda dose entre os 15 e 24 meses de vida. A vacinação para cachumba é tríplice viral, que confere a proteção contra cachumba, sarampo e rubéola. Codiloma. Essa aqui também é outra doença viral, tá, gente, que eu trouxe para vocês. Codiloma acuminado ou papilomavírus, também como é conhecido, é uma doença sexualmente transmitível, causada pelo HPV. É um grupo de vírus que possui mais de tipos diferentes, sendo 6, 11, 16, 18 e 42 os mais comuns para esta doença, certo? Quais os sintomas do HPV, né? A infecção pelo HPV, normalmente causada por verrugas de tamanho variáveis no homem, é mais comum na cabeça do pênis e na região do ânus. Na mulher, os sintomas mais comuns surgem na vagina, vulva, região do ânus e colo do útero. As lesões também podem aparecer na boca e na garganta. Tanto o homem quanto a mulher podem estar infectados pelo vírus sem apresentar os sintomas, certo? Qual a transmissão, né? A principal forma de transmissão desse vírus é pela via sexual, que inclui o contato oral genital, genital-genital ou mesmo manual genital. Portanto, a infecção pode ocorrer mesmo na ausência de penetração vaginal ou anal. Para a transmissão, a pessoa infectada não precisa apresentar sintomas, mas quando a verruga é visível, o risco de transmissão é muito maior. O uso da camisinha durante a relação sexual geralmente impede a transmissão do vírus, que também pode ser transmitido para o bebê durante o parto, certo? Qual o tratamento, né? A principal forma de transmissão desse vírus é pela via sexual, que inclui o contato oral genital, como eu falei, genital-genital, ou mesmo manual genital. Portanto, a infecção pode ocorrer mesmo na ausência de penetração, certo? E para a transmissão, a pessoa infectada não precisa apresentar sintomas, mas quando a verruga é visível, o risco de transmissão é muito maior, como eu falei anteriormente, né? Então, como vocês puderam observar, é uma doença, né, que é transmitida através da relação sexual e a melhor maneira de se evitar essa doença é com o uso de preservativo, por isso que é muito importante, certo? Agora eu vou falar sobre a dengue. É uma doença viral muito conhecida, né? A principal forma de transmissão desse vírus é pela via... Tipo assim, gente. A dengue, ela é uma doença que ela é causada pela picada do vírus do Aedes aegypti, certo? Os sintomas dessa doença
como vocês podem observar aqui na imagem, são febre alta, certo? Maior do que 38 graus e meio, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo. Então, esses são os principais sintomas, certo? A transmissão. A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, como eu já tinha falado anteriormente. Após picar uma pessoa infectada com um dos 4 sorotipos do vírus, a fêmea pode transmitir o vírus para outras pessoas. Há registro de transmissão por transfusão sanguínea. Então, mesmo que seja raro, né, ainda é possível essa transmissão por transfusão sanguínea, certo? O diagnóstico. O diagnóstico da dengue é clínico e feito por um médico. É confirmado com exames laboratoriais de sorologia, de biologia molecular e de isolamento viral. Qual o tratamento, né? Não existe um tratamento específico para a dengue. Em caso de suspeita, é fundamental procurar um profissional de saúde para o correto diagnóstico. A assistência em saúde é feita para aliviar sintomas, então estão entre as formas de tratamento: fazer repouso, ingerir bastante líquido, não tomar medicamento por conta própria. Hidratação pode ser via oral ou por via intravenosa. O tratamento é feito de forma sintomática, sempre de acordo com a avaliação do profissional de saúde, conforme cada caso. Febre amarela, que também é uma doença, né, que é transmitida por um mosquito, certo? A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores, e possui 2 ciclos de transmissão: o silvestre, quando há transmissão em área rural, ou de floresta e urbano, certo? Quais os sintomas, né, da febre amarela? Os sintomas iniciais da febre amarela são início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. A maioria das pessoas melhora após estes sintomas iniciais. No entanto, cerca de 15% apresentam um breve período de horas a um dia sem sintomas e então desenvolvem uma forma mais grave da doença. Qual é o tratamento, né? O tratamento da febre amarela é apenas sintomático, com cuidadosa assistência ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso, com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas quando indicado. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido em unidade de terapia intensiva, que se chama as siglas, né, UTI, para reduzir as complicações e o risco de óbito. Medicamentos solicitados devem ser evitados, que são esses dois, né, o AAS e a aspirina. Diagnóstico. Somente o médico é capaz de diagnosticar e tratar corretamente a febre amarela. No caso de qualquer um dos sintomas da doença, procure imediatamente uma unidade de saúde para avaliar a avaliação médica adequada. O profissional fará exames necessários para diagnosticar a doença, assim como sua gravidade, para escolher a melhor forma de tratamento, certo? Agora, eu vou falar sobre a gripe, certo? A gripe, que é muito comum, né, no nosso dia a dia, também é uma doença causada por vírus, certo? A gripe é uma infecção vírica ou viral causada por vírus influenza, que atinge, no caso, o sistema respiratório, nariz, garganta e pulmões, provocando sintomas como dor de cabeça, dores musculares, fadiga e fraqueza, febre, tosse seca, entre outros. Os sintomas, como eu falei anteriormente, né,
inclui febre de 38 graus, dores musculares, calafrios, dor de cabeça, tosses secas e persistentes, fadiga e fraqueza, congestão nasal, perca de olfato e de paladar e dor de garganta. O tratamento. Normalmente, o doente não precisará de nada mais do que repouso na cama e a ingestão de muitos líquidos para tratar a gripe. Mas se a infecção for grave ou estiver em maior risco de complicações, o médico pode prescrever um medicamento antiviral. Então, como vocês podem ver, na gripe, né, acontece da mesma maneira. Você deve se alimentar bem, beber bastante água, fornecer recursos para o seu sistema imune ficar fortalecido, né? E para o seu corpo ter, né, recurso para lidar de forma melhor com a doença. E somente é prescrito remédios específicos para tratar, como o oseltamivir, zanamivir, esses medicamentos antivirais, quando a doença realmente está no estágio mais grave, né? A transmissão. Os vírus da gripe difundem-se pelo ar em gotículas, quando alguém, portador da infecção, tosse, espirra ou fala. Essas gotículas podem ser inaladas diretamente ou podem contaminar objetos, como, por exemplo, telemóvel, teclado do computador e etc. Depois de transmiti-los através do contato com a mão, olhos, nariz e boca. As pessoas infectadas com o vírus apresentam provavelmente risco de contágio, desde o dia anterior ao aparecimento dos primeiros sintomas, certo? Até cerca de 5 dias após do início dos sintomas. Crianças e pessoas com sistemas imunitário enfraquecido podem ser contagiosos por um período mais longo, né? Então, como eu tinha falado anteriormente, essas pessoas que têm um sistema imune que é enfraquecido, ou crianças, elas podem desenvolver, né, essa doença de forma mais grave, né? Que no caso ela se alastra por um período maior de tempo, certo? A hepatite. A hepatite é uma inflamação no fígado que geralmente é causada por vírus ou uso de medicamentos. Quais os sintomas? Os sintomas da hepatite podem variar ligeiramente conforme o tipo de vírus envolvido, mas geralmente se manifestam na fase aguda da hepatite, através de dor de cabeça e mal-estar geral, dor e inchaço abdominal, cor amarelada na pele e na parte branca dos olhos, urina escura, com cor de Coca-Cola, aquela corzinha mais escura, né? Fezes claras, como massa de vidraceiro, náuseas, vômitos e emagrecimento sem causa aparente. Quais são as causas, né? As causas da hepatite podem envolver a contaminação com vírus, bactérias ou parasitas, sendo que no Brasil, os vírus da hepatite A, B e C são os maiores responsáveis pelos casos de hepatite no país. Dessa forma, as causas da inflamação do fígado podem ser infecções com o vírus da hepatite A, B, C, D, E e G, bactérias ou parasitas causadores de hepatite, medicamentos, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e ingestão de cogumelo venoso. A hepatite também pode ocorrer devido a algumas doenças, como por exemplo lúpus, a síndrome de Sjögren, fibrose cística, doença inflamatória intestinal, anemia hemolítica, artrite reumatoide, esclerodermia ou glomerulonefrite, certo? As formas de transmissões. A transmissão da hepatite pode ocorrer pelo contato oral fecal ou pelo contato com sangue contaminado. Algumas formas de contaminação com a hepatite são partilhar seringas, relação sem camisinha, consumir alimentos ou água contaminada, contato com urina ou fezes do indivíduo,
E outras formas de contaminação menos comuns são as transfusões sanguíneas, né, que desde 1990, de mãe para filho através do, que são menos comuns, né, desde 1990. O tratamento, né? O tratamento para hepatite pode ser feito apenas com repouso, boa alimentação e hidratação. No entanto, em alguns casos, o médico poderá prescrever o uso de medicamentos como, por exemplo, interferon, lamivudina, adefovir, dipovoxila. Então, como vocês podem ver, é uma doença também que é tratada de forma que vai aparecendo os sintomas, né? Você vai controlando, se hidratando, fortalecendo o seu organismo para ele lidar com a doença. Porém, casos mais graves são prescritos pelo médico, né? Medicamentos para tratar, né? Os medicamentos contra a hepatite podem provocar efeitos colaterais como irritabilidade, dor de cabeça, insônia e febre, e por isso muitos pacientes abandonam o tratamento sem o conhecimento do médico, comprometendo a cura da hepatite, por conta desses efeitos colaterais, né? Que geralmente todos os medicamentos têm um efeito colateral, né? Mas os da hepatite é porque realmente eles são muito frequentes, né, durante o tratamento. Apesar destes sintomas serem desagradáveis, são mais frequentes no início do tratamento e tendem a diminuir com o uso de analgésicos, né, antidepressivos ou anti-inflamatórios. O tempo de tratamento pode variar entre 6 a 11 meses, dependendo do tipo de hepatite e da resposta imunológica do paciente. Durante todo o tratamento, deve ter, né, o cuidado de preferir alimentos de fácil digestão, sendo recomendados a seguir uma dieta específica para tratar, né, a hepatite. Então, como vocês puderam observar, é muito importante você ter esse acompanhamento médico, né? Porque você vai precisar de uma alimentação saudável e tudo isso vai ser, né, indicado pelo médico, né? A herpes. A herpes pode ser causada pelo vírus da herpes simples, certo? HSV, o vírus da herpes simples 2 e vírus da herpes do tipo 3, ou herpes zoster. Então, como vocês podem ver, tem 3 tipos, né, de vírus que podem causar essa doença. Geralmente, ele provoca infecções que afetam a pele, a cavidade oral, os lábios, os olhos e os órgãos genitais. Os sintomas iniciais começam com formigamento, coceira, ardor, vermelhidão e bolhas no lugar afetado, para depois se transformar em feridas. Sintomas: cada tipo de herpes causa sintomas diferentes, sendo que a única característica geral é que a doença pode fazer com que o paciente apresente lesões cutâneas na região afetada. No caso da herpes no olho, os sintomas são bastante similares ao da conjuntivite, resultado ainda na formação de pequenas vesículas sob a pálpebra. A herpes labial engloba sintomas como vermelhidão, dor e bolhas nos lábios e na parte interna da boca. Os sintomas da herpes genital incluem pequenas bolhas com líquido na região da vulva, do pênis e dos ânus de pacientes de ambos os sexos. Tratamento, né? Para quem não apresenta o risco de agravamento da herpes, o tratamento precisa ser sintomático, ou seja, relativo ao sintoma, como muitas doenças anteriormente, né, que eu já citei, né. Num caso, né, pode-se administrar com antitérmicos, analgésicos, salicitato, e para atenuar o prurido, que no caso é o pus, antihistamínico e sistêmico. Também é fundamental higienizar regularmente a área afetada com água e sabonete, certo? Só que realmente, né,
Tem pacientes, como nas outras doenças, que podem ter esse agravamento do quadro, né? E já para essas pessoas, será necessário um tratamento por meio de administração do antiviral, como muitas das doenças anteriormente ditas, né? Os médicos sempre optam pelo tratamento sintomático, né? Conforme a pessoa for sentindo os sintomas, né, da doença, você ir tratando. Se sente uma febre, você trata com dipirona, com paracetamol. Se você sentir uma dor no corpo, você toma um anti-inflamatório, entendeu? E por aí vai. Mas tudo isso é prescrito pelo médico. A transmissão. Existem inúmeras maneiras da herpes ser transmitida. As mais comuns são por meio de gotículas de saliva, beijo ou compartilhar objetos que estejam contaminados ou por contato sexual. Por esse motivo, é comum que o primeiro contato com o vírus ocorra logo na infância. Além disso, algumas doenças são desencadeadas pela presença da infecção no organismo, certo? Aqui eu trouxe outra doença, certo? Viral também, que é a mononucleose. Aqui na foto, como vocês podem observar, temos uma boca na qual dá para ver as amígdalas lá no fundo com pus, certo? A mononucleose, também conhecida como doença do beijo, é uma doença infecciosa ou mono, causada pelo Epstein-Barr, que é o vírus, certo? O causador, transmitido através da saliva, que provoca sintomas como febre, alta dor, inflamação de garganta, placas embranquiçadas na garganta e ínguas no pescoço. Sintomas. Os sintomas da mononucleose podem aparecer de 4 a 6 semanas após o contato com o vírus. No entanto, esse período de incubação pode ser menor de acordo com o sistema imunológico da pessoa. Os principais sintomas indicativos da mononucleose são presença de placas embranquiçadas na boca, língua ou na garganta, dor de cabeça constante, febre alta, dor de garganta, cansaço excessivo, mal-estar em geral e aparecimento de ínguas no pescoço. Os sintomas da mononucleose podem ser facilmente confundidos com gripe ou resfriado. Por isso, caso os sintomas durem mais de 2 semanas, é importante ir ao clínico geral ou infectologista para que seja feita a avaliação e possa se chegar ao diagnóstico, né? É bastante comum no começo da infecção viral, né? Você achar que seja outra doença, porque realmente os sintomas de muitas doenças virais e causadas em geral por parasitas provocam alguns sintomas bem semelhantes, como febre, cansaço, você ficar com o corpo dolorido. Então, por isso que é muito importante esse diagnóstico do médico, né? A transmissão. A mononucleose é uma doença que pode ser facilmente transmitida de uma pessoa para outra por meio da saliva, principalmente o beijo, a forma mais comum da transmissão. No entanto, o vírus pode também, como outros vírus semelhantes anteriormente, podem ser transmitidos, né, pelas gotículas das salivas que se encontram no ar, certo? Por isso que pode ter essa transmissão até você falando perto de uma pessoa, né? Por isso, cuidado. Tratamento. O tratamento, ele não existe um tratamento específico, certo? Para a mononucleose, uma vez que o corpo é capaz de eliminar o vírus. No entanto, é recomendado ficar de repouso e ingerir muitos líquidos como água, chás ou sucos naturais para acelerar o processo de recuperação e evitar o surgimento de complicações, como inflamação do fígado e aumento do baço. Diagnóstico. O diagnóstico é feito por meio da avaliação pelo médico, certo? De acordo com os sinais que a pessoa apresentar.
Os exames laboratoriais só são indicados quando os sintomas são pouco específicos ou quando é necessário realizar um diagnóstico diferencial. Assim, pode ser indicada a realização do hemograma, em que pode ser observada a linfocitose, presença de linfócitos atípicos e diminuição do número de neutrófilos e plaquetas. Para a confirmação do diagnóstico é recomendada a pesquisa de anticorpos específicos presentes circulantes no sangue contra o vírus responsável pela mononucleose. Poliomielite, né? A poliomielite, conhecida como paralisia infantil, é uma doença neurológica causada por um vírus que vive no intestino, o poliovírus. Ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa ou por água e alimentos contaminados. Aí tem dois tipos, certo? A forma subclínica e a forma paralítica. Eu vou explicar aqui para vocês a forma subclínica. A infecção com poucos ou nenhum sintomas, certo? Tem quadro semelhante ao de doenças virais, incluindo febre, dor de cabeça, náusea, vômito e constipação, prisão de ventre, dor abdominal e raramente diarreia. Já a forma paralítica, ela é bem rara, certo? Atinge cerca de 1% dos infectados pelo vírus. As sequelas são permanentes e podem levar à insuficiência respiratória e até à morte. A paralisia acomete membros inferiores da forma assimétrica, ou seja, ocorre apenas em um dos membros. A perna perde a força e os movimentos, mas mantém a sensibilidade ao toque. Sintomas, né? Principais sintomas incluem febre, dor de garganta, náusea, vômito, constipação, que é prisão de ventre, dor abdominal, diarreia, perca de força muscular em um dos membros e insuficiência respiratória. Como eu falei anteriormente, vocês podem ver que, tipo, a febre, dor de garganta, tem muitas infecções por vírus que apresentam esses sintomas, praticamente todas, né? E se não houver essa observação de todos os sintomas que a pessoa tem, fica muito difícil diagnosticar a primeiro momento, entendeu? Porque como todas elas são doenças infecciosas, os sintomas são bem semelhantes. Tratamento. Não existe tratamento específico para a poliomielite. Todas as vítimas de contágio devem ser hospitalizadas, recebendo tratamentos dos sintomas de acordo com o quadro clínico do paciente. A transmissão, né? A transmissão do vírus da poliomielite se dá através da boca, com alimentos, líquidos e objetos e mãos contaminadas, ou seja, contato fecal oral, né? O que é crítico quando as condições sanitárias e de higiene não são inadequadas. Crianças mais novas, que ainda não adquiriram, né, completamente os hábitos de higiene, têm esse maior risco, né, de contrair essa doença. Agora, eu vou falar sobre o vírus que causa, né, essa doença que é a raiva, certo? Que também é muito comum aqui no Brasil, certo? A raiva, ela é uma doença infecciosa viral aguda que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma acefalite progressiva e aguda, com letalidade de aproximadamente 100%. É causada pelo vírus do gênero Lyssavirus e da família Rhabdoviridae, certo? Quais os sintomas? Após o período de incubação, surgem os sinais e sintomas clínicos inespecíficos, pródromos no caso, né, da raiva, que dura em média de 2 a 10 dias. Nesse período, o paciente apresenta mal-estar, pequeno aumento de temperatura, anorexia,
cefaleia, náuseas, dor de garganta, entorpecimento, irritabilidade, inquietude e sensação de angústia. Podem ocorrer a linfadenopatía, hiperestesia e parestesia no trajeto de nervos periféricos, próximo ao local da mordedura e alteração de comportamento, certo? Transmissão. A raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura ou lambedura desses animais. Então, como vocês podem observar, é muito importante que haja realmente uma observação se o seu animal está com esses sintomas. Por quê? Porque essa doença, ela é muito, muito difícil de ser tratada, como eu vou falar posteriormente, e a taxa de morte dela é altíssima, mesmo com o tratamento, né? O tratamento. A raiva é uma doença quase sempre fatal, para a qual a melhor medida de prevenção é a vacinação pré ou pós-exposição. Quando a profilaxia antirrábica não ocorre e a doença se instala, pode-se utilizar um protocolo de tratamento da raiva humana, baseado em indução de coma profundo, uso de antivirais e outros medicamentos específicos. Entretanto, é importante salientar que nem todos os pacientes de raiva, mesmo submetidos ao protocolo, sobrevivem. Então, essa é uma doença, gente, que ela mata muita gente, entendeu? Muita gente mesmo. Rubéola. A rubéola é uma doença relativamente grave, causada por um vírus, o rubéola vírus, que é transmitido de um indivíduo para o outro por meio de contato com secreções emitidas por um paciente infectado, como gotículas de saliva, por exemplo, certo? Os sintomas. Entre os sintomas da rubéola, podemos destacar febre baixa, surgimento de manchas avermelhadas, rosadas espalhadas pelo corpo, que surgem inicialmente no rosto e depois se espalham. Dor de cabeça, coriza e nariz entupido, dor ao engolir, olhos avermelhados e inflamados, nódulos e gânglios linfáticos inchados na região da nuca, pescoço e atrás das orelhas, dor muscular e nas articulações e mal-estar, certo? A transmissão é transmitido de um indivíduo ao outro por meio de contato com secreções emitidas por um paciente infectado, como gotículas de saliva, por exemplo. O tratamento. Os médicos prescrevem medicamentos para controlar os sintomas da rubéola. Estes remédios aliviam, por exemplo, as dores no corpo e a coriza. Além de repouso e manter-se bem hidratados, os pacientes com rubéola recebem a recomendação de permanecer em casa durante os períodos da doença, evitando a transmissão da doença para outros indivíduos, em especial para gestantes, certo? O sarampo. O sarampo, como vocês podem ver nessa imagem, se caracteriza principalmente, né, por essas manchas, né, no corpo. Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus e que pode ser fatal. A única maneira de evitar o sarampo é por meio da vacinação. Transmissão. O vírus se instala na mucosa do nariz e dos seios da face para se reproduzir e depois vai para a corrente sanguínea. O sarampo é tão contagioso que uma pessoa infectada pode transmitir a doença para 90% das pessoas próximas que não estejam imunizadas. A transmissão pode ocorrer entre 4 dias antes e 4 dias depois do aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo. Depois do contato com alguém doente, a pessoa pode apresentar
Os sintomas em média após 10 dias, variando de 7 a 18 dias. Sintomas: febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido, falta de apetite, mal-estar intenso. Nesse período podem ser observadas na parte interna das bochechas manchas brancas, que são características da doença. Em 3 a 5 dias, podem aparecer outros sinais e sintomas, como manchas avermelhadas no corpo e atrás das orelhas, em que em seguida se espalham pelo corpo. Após o aparecimento das manchas vermelhas, a persistência da febre é um sinal de alerta e pode indicar gravidade, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade, certo? O tratamento. O sarampo não tem tratamento específico. Os medicamentos são utilizados para reduzir o desconforto provocado pelos sintomas da doença. Sob a orientação médica, podem ser prescritos medicamentos para febre, hidratação oral, terapia nutricional, com incentivo ao aleitamento materno, e higiene adequada dos olhos, da pele e das vias aéreas superiores. As complicações bacterianas do sarampo devem ser tratadas especificamente. Agora, eu vou falar sobre a varíola, tá bom? Que é outra doença também, caracterizada, né, por essas bolhas no corpo. Aqui, nessa imagem, foi uma pessoa que provavelmente não tomou a vacina, né? Porque essas pessoas que não tomaram a vacina, elas desenvolvem uma forma mais grave da doença, né? A varíola é uma doença infecciosa que é considerada como erradicada pela Organização Mundial da Saúde, que as siglas correspondem à OMS, né, desde os anos 80, após a realização de uma campanha de vacinação maciça, que envolveu o mundo inteiro. Então, assim, desde os anos 80 que essa doença ela não é, né? Não tem mais essa infecção, né? No geral, os sintomas iniciais da varíola são bastante similares ao da gripe e incluem, por exemplo, febre, dores de cabeça, mal-estar e dores musculares, como eu tinha falado anteriormente, né? É bastante comum que essas doenças virais elas tenham esses sintomas bem parecidos. Depois, o vírus se espalha pelo corpo por meio do sistema linfático e surgem manchas avermelhadas por toda a parte. Essas manchas evoluem para pústulas e bolhas repletas de líquidos por todo o corpo, inclusive em locais como a mucosa nasal e a mucosa da boca. O tratamento, né? A varíola não tem cura, e os tratamentos existentes somente aliviam os sintomas da doença, sem a possibilidade de matar o vírus, e impedir, por exemplo, o surgimento das pústulas características. A melhor forma de prevenir a doença é por meio da vacinação. Mas como essa é uma condição considerada erradicada, a vacina contra a varíola não faz parte do calendário regular de vacinação. Por conta, né, que essa doença praticamente ela foi eliminada nos anos 80, né? Então, hoje em dia, ela já não são muito raros os casos assim que tem, né, dessa infecção por essa doença ainda. A transmissão. A transmissão da varíola acontece por meio do contato com o vírus, um dos mais conhecidos e visível no microscópio eletrônico, seja por meio do contato com pessoas infectadas, com objetos que possuem o vírus ou com objetos que pertenceram a uma pessoa com varíola. O vírus pode sobreviver até 24 horas em objetos que tiveram contato com uma pessoa infectada. Como eu falei anteriormente, uma das características do vírus é que eles são parasitas obrigatórios, né? E eu disse para vocês que alguns vírus eles não conseguem sobreviver nem 10 segundos direito ao ar livre, né? E no caso desse vírus, da varíola, ele conseguem sobreviver até 24 horas no ambiente.
E isso é muito, né? E bom, gente, essa foi a aula, certo? Sobre as doenças virais, as características dessas doenças, tais como o seu tratamento, a prevenção, né, dessas doenças, o tratamento e os sintomas que elas causam, né? Todas elas são doenças virais, certo? Ou seja, causadas por vírus. E como vocês puderam observar, a maioria delas tem sintomas bem agressivos, né? Que podem por muitas vezes se tornar fatais. Então, por isso, que devemos, né, valorizar os profissionais, os cientistas que desenvolvem vacina, né, para tratar essas doenças. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.